Olá, gente. Uma ótima tarde a todos. É muito bom estar com vocês e podermos refletir um pouquinho sobre medicina preventiva, sobre qualidade de vida. E é para isso que foi criado o nosso projeto Manual do Proprietário há quase uma década, onde semanalmente eu trago ao vivo aqui para vocês, às 14 horas, todas as terças-feiras, um programa onde eu trago dicas de saúde. Vocês que acompanham há bastante tempo já entenderam que essa grande incidência de doenças crônico-degenerativas, todas elas, de artrose a depressão, de câncer a infarto, obesidade, diabetes, tudo isso nós estamos ocasionando em nossas vidas ao longo dos últimos anos ou até décadas, justamente por não cuidar dos fatores desencadeantes. A nossa medicina convencional não se atenta a essas situações que vão gerando as doenças. Nós estamos preocupados simplesmente em fazer um diagnóstico, rotular uma doença e prescrever um medicamento correspondente. Mas muitos de vocês que já acompanham esse projeto percebem e entendem que quando vocês tratam daquela meia dúzia de fatorzinhos, porque o nosso lema é não existe 1 milhão de doenças diferentes, ou melhor, não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes, e que todas são causadas por meia dúzia de alterações que o nosso corpo vem apresentando ao longo dos anos, a doença não encontra terreno para se manifestar, e se já estiver manifestada, ela não encontra terreno para evoluir. Então, aprenderam que devem hidratar bem as células para poder levar nutrientes para dentro da célula. O nosso sangue é 80% água e é o nosso sangue que carrega oxigênio e nutriente para todas as células. Então, a hidratação é importantíssimo. A oxigenação vai gerar energia na mitocôndria para todos os processos da nossa vida. Então, caminhar, oxigenar, aprenderam que o seu corpo responde de acordo com a maneira como ele é abastecido. Qual é o alimento que você escolhe para abastecer esse nosso equipamento? E foram aprendendo que assim vocês conseguem controlar a oxidação excessiva, o estresse de radicais livres, a inflamação crônica silenciosa, que estão presentes em todas as doenças degenerativas. Que modulando todos os hormônios, vocês também conseguem otimizar a função de cada célula. Eles são os levadores de informação. Controlar o aumento de resistência à insulina. E, fazendo isso tudo em conjunto, o seu corpo fica numa condição como se ele estivesse imune ao aparecimento das doenças. Você que está sintonizando agora a nossa Mundial e não tem ideia do que é o projeto Manual do Proprietário, fica aqui algumas dicas que eu gostaria que vocês anotassem. Primeiro, tudo que eu falo agora para vocês, daqui 3 dias vai estar no YouTube. Então é fácil acessar youtube.com/Dr. Edmond Saab Júnior e vocês vão estar vendo tudo que eu falei hoje, vão poder estar tranquilamente anotando, pesquisando, conversando, pondo em prática e observando os resultados. Então, normalmente 3 a 4 dias depois do programa, o Jean Lourusso coloca isso para vocês no YouTube. Um outro meio de contato nosso é o e-mail da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então enviem seus e-mails com sugestões de pauta, com dúvidas, que a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara esse trabalho com muito carinho, me entrega, e aí eu torno o nosso programa muito mais do seu interesse, muito mais interativo. E lembre que a sua dúvida, a sua sugestão de pauta, também é a de centenas de outros ouvintes que, por muitos motivos, não tem tempo para estar se comunicando com a gente aqui. Tá ok? Então, mãos à obra e vamos falar um pouquinho de medicina preventiva. Hoje eu vou querer apresentar para vocês um texto de um colega médico que eu tive o prazer de conhecer na minha clínica. Essa semana ainda
Ele foi até lá, se apresentou, diz que é meu ouvinte, que gosta do meu trabalho e que ele também faz um trabalho similar. Ele é uma pessoa extraordinária, mais novo, estudioso, autodidata. O nome dele é Dr. Vitor Oliveira. E o Vitor, ele tem um site que chama Opinião Médica, opiniãomedica.com.br. Então, eu vou querer, em contrapartida, oferecer esse programa de hoje para apresentar o Vitor Oliveira para vocês, o site dele opiniãomedica.com.br, onde vocês vão ter informações interessantes. E é um colega que escreve muito bem. Observe esse texto que eu li e escolhi para vocês. E vocês vão ver que tem muito a ver com tudo que a gente vem conversando ao longo dos anos. E ele pôs o título assim: A sociedade te engana e você cai como um patinho. Aceitamos como seguro o que todo mundo faz, não questionamos se é mesmo e adoecemos. Olha que interessante. Olha a comparação e a astúcia do Vitor para escrever isso. Os animais, fora o ser humano, vivem de acordo com seus instintos biológicos, uma programação comportamental embutidas já nesses seres. Eles vivem nos ambientes, até, pelo menos, o ser humano alterar esses ambientes também, mais adequados para eles. Comem aquilo que a natureza programou como comida para eles. Movimentam-se de modo correto. Vivem seu dia a dia e descansam nas horas certas. Estressam-se apenas com os mesmos perigos e ameaças que todos os indivíduos da espécie sempre se estressaram. Não consta na história dos animais que eles tenham alterado radicalmente seu ambiente natural, que eles tenham inventado milhares de comidas novas, que eles fiquem sentados o dia todo, durmam tarde ou se estressem com guerras e ameaças sociais. Nada disso foi criado por eles. Agora, humanos vivem de acordo com os costumes sociais. Esse é o perigo, pessoal. Os seres humanos, no entanto, possuidores de consciência, não vivem somente por meio do seu instinto biológico da espécie. A espécie humana organizou-se em sociedade. Com a criação das nossas sociedades, o ser humano deixou de se guiar pela natureza e passou a se guiar pelos hábitos e comportamentos prevalentes na sociedade, não importando se são naturais ou não. Assim, a humanidade adotou novos ambientes para viver. Até se espalhou por todo o globo terrestre, explorando novíssimos ambientes. Inventou novas formas de obter energia alimentar, novos alimentos, mudou completamente sua forma de se movimentar, alterou o modo como a espécie se comporta no nosso dia a dia. E mais ainda, passou a se preocupar com assuntos extremamente novos e diferentes em relação aos com que nossas espécies ancestrais se preocupavam. Tudo bastante diferente, mas sempre incorporando como costume social que passa culturalmente de geração para geração. Cada nova mudança de comportamento e ambiente se espalha pela sociedade, acaba por ser incorporada nos costumes e passa de geração para geração. São os costumes sociais e não o instinto biológico que passaram a ser os guias de nosso comportamento. Claro, isso tem muito de bom, especialmente no que diz respeito aos aspectos morais da civilização, que ainda tem muito a se desenvolver, muito bem colocado, mas já avançou bastante em relação a um panorama estritamente instintivo. Em relação à saúde, porém, o domínio dos costumes sociais sobre a biologia da espécie não é tão louvável assim. A humanidade inventou a agricultura há cerca de 10 mil anos e as cidades e a civilização há pouco mais de 6 mil anos. Esses foram os primeiros fatores de grande impacto para a saúde nos costumes sociais de nossa espécie. Tudo mudou desde essa época. Passamos a comer coisas diferentes e de modo diferente que nossos ancestrais remotos. Passamos a viver em ambientes totalmente diferentes. Passamos a nos movimentar de modo diferente, a viver nosso dia a dia diferente e a pensar também diferentemente.
Tudo isso não seria mal se a biologia não fosse um pouco mais lenta que nossa consciência para aceitar e incorporar coisas diferentes. Sim, os animais e demais seres vivos também mudam de comportamento e modo de viver em larga escala, mas muito lentamente. Pequenas mudanças vão se acumulando em milhares e milhões de anos, e assim surgem as mudanças nas demais espécies. As mudanças da humanidade, no entanto, após a agricultura, as cidades, as civilizações, são muitíssimo rápidas, mais rápidas. Isso significa que podem ocorrer descompassos, desajustes sérios entre o que nossa biologia determina para nossa espécie como comida, ambiente, movimento, dia a dia e emoções, e o que introduzimos em nossas vidas. Vejam só como é interessante isso tudo. E esses desajustes biológicos em relação ao que seria natural causam doenças. Uma vez que o corpo não está biologicamente preparado para todas as novidades criadas pela humanidade nesses últimos milênios, é natural que tais novidades causem distúrbios no corpo, ou seja, doenças. Imagina o que acontece se uma família de golfinhos resolve viver na terra firme. Morte certa. Eles são mamíferos aquáticos e o ambiente terrestre não é para eles. Ou, menos extremo, se uma família de pinguins resolve viver nas águas tropicais, obviamente eles não fazem isso porque são inteligentes o suficiente para não fazer, certamente experimentarão vários distúrbios de saúde derivados da alimentação diferente, temperatura diferente, enfim, de todo o ambiente diferente. E é isso que acontece conosco, humanos. Nós alteramos tanto e tão rapidamente o ambiente que nossas doenças praticamente são derivadas dessas alterações. Não sabemos ao certo nem quais doenças seriam as naturais para a nossa espécie, se não tivéssemos nos mudado com toda a nossa família humana para um mundo artificial pós-civilização. Se ainda acrescentarmos o fato de que, há pouco mais de 2 séculos após a Revolução Industrial, ainda mudamos muitíssimo mais nosso modo de viver, criando um planeta repleto de novas substâncias químicas nunca antes existentes. Novíssimos objetos em nosso dia a dia, facilidades como eletricidade, comunicação eletromagnética, veículos a combustão, energia nuclear, novos alimentos como nunca antes inventamos, enormes cidades, 1001 preocupações e notícias diferentes e etc. Além de toda a poluição e lixo decorrente de tudo isso, podemos perceber o quanto hoje somos golfinhos vivendo em terra firme, ou pinguins vivendo nos trópicos em termos de saúde. As mudanças trazidas às nossas vidas pela industrialização têm uma razão de existir e serem incentivadas. O que poderia ser? O lucro. A indústria produz novidades e deseja que elas sejam incorporadas ao costume social, pois isso lhe garante um lucro contínuo. Sermos apresentados a novidades não seria de todo mal, se não fôssemos muito ingênuos e não aceitássemos com tanta facilidade coisas que obviamente fazem mal ou podem fazer mal para a nossa saúde. Foi assim que nos últimos séculos, principalmente no século XX, incorporamos no nosso dia a dia tantas coisas que certamente no futuro serão retiradas de nossas vidas. Não é? Entre elas, os alimentos processados, refinados, industrializados, cheios de aditivos químicos os mais diversos, sem falar dos herbicidas, pesticidas, hormônios e antibióticos contidos nesse tipo de comida. Não é preciso pensar muito para concluir que o nosso corpo reage contra esses elementos estranhos, não os reconhece como comida e com isso abrem-se as portas para a doença. E não só os alimentos processados são estranhos à saúde, mas também muitos outros grupos de alimentos mais aparentemente naturais, mas que também foram introduzidos na cultura alimentar somente após a agricultura e a civilização. Além da alimentação, introduzimos no nosso dia a dia uma série de substâncias químicas com que antes nunca, nem nossos ancestrais tiveram contato. São materiais de construção, alguns até banidos, como asbesto, materiais de limpeza, cosméticos, produtos chamados de higiene pessoal, flúor e etc. Seria a própria intoxicação pessoal. Dando sequência aqui no Vitor, toda uma verdadeira experiência química da qual nós somos as inocentes cobaias.
Sem falar na própria vida, nos mega ambientes artificiais, cidades e edifícios que criamos, na totalmente nova piscina eletromagnética em que estamos vivendo, na poluição energética, isso que ele quer dizer, que estamos vivendo, redes elétricas que nos circundam em todos os lugares. Nada disso o nosso corpo reconhece como normal. E quando ele detecta coisas anormais, ele tem a obrigação de reagir contra isso, usando os meios que dispõe. Inflamação, produzindo anticorpos. Olha o que eu sempre falei com vocês. Inflamação crônica silenciosa, participando de todas as doenças. E essas inflamações, anticorpos, participando de todas as doenças crônicas, doenças autoimunes, não é? Os nossos hábitos de movimentação do corpo, de compartimentalização de nosso dia a dia e de preocupações e pensamentos, então nem iremos comentar o quanto foram alterados aqui nesse artigo. Deixo essa tarefa para você refletir. Pense apenas se não estamos sendo enganados. Eu gostaria, no entanto, que você também refletisse seriamente se não estamos sendo enganados em relação à normalidade da comida que nos vendem nos supermercados, aos produtos químicos artificiais que achamos natural usar em nossas casas e no nosso corpo, inclusive como supostos remédios, a aceitarmos passivamente um ambiente totalmente imprevisível em termos de saúde, no médio e longo prazo, e a termos uma rotina de obrigações incompatível com as necessidades do nosso corpo e de nossas mentes. Estamos sendo, sim, enganados pela sociedade em tudo isso. Tudo isso está prejudicando nossa saúde e a realização de nosso potencial de longevidade saudável. Sofremos com as nossas doenças e as doenças de nossos familiares, muito por culpa dessa ilusão em que vivemos, de que todas essas coisas antinaturais são normais. Mas podemos desfazer esses enganos todos aos poucos. Podemos passar a deixar de ser ingênuos, de confiar em frágeis afirmações de seguranças desses novos itens de nosso modo de vida. Podemos devagarinho eliminá-los com o maior poder que temos em relação a eles, que é o de compra e consumo. O poder está na nossa mão. Até mesmo as corporações que os fabricam e os financiam mudarão com o tempo, se deixarmos de ser o mercado ingênuo, entre aspas, o patinho bobo desses produtos. A revolução começa com nossa consciência. O problema da vida antinatural que passou a nos cercar e, consequentemente, a prejudicar tanto nossa saúde, pode ser resolvido se elevarmos um patamar a nossa consciência. Precisamos dar esse passo apenas para o alto, melhorar nossa visão da vida e de nossa saúde, e a partir daí nossas ações mudam automaticamente. Faça isso, não hesite, não vá com a manada, porque a manada está indo para o precipício. E não é isso que queremos para nós e nossos descendentes. Então, olha só que jeito legal de escrever, né? Ele fala aqui, o Vitor Oliveira, aquilo que a gente vem falando. Se a gente cuidar um pouquinho da toxicologia ambiental, não é? Vai diminuir muito a inflamação crônica silenciosa. Se a gente escolher um pouquinho melhor o que comer, o que eu sempre digo para vocês, comam aquilo que apodrece rápido, comam aquilo que o seu bisavô e o tataravô comiam, que não eram processados, alimentos ricos em energia vital, com grande potencial antioxidante e anti-inflamatório natural. Comam muito mais alimentos vegetais do que proteínas animais. Quando comerem proteínas animais, comam em pequenas quantidades e, de preferência, gados criados naturalmente, né? Frangos caipiras, ovos caipiras. É exatamente o que o projeto Manual do Proprietário fala para vocês. Então fica aí essa dica para vocês para acessarem o site do Vitor Oliveira, que chama opiniãomedica.com.br. Tá? Ele é uma pessoa estudiosa, inteligente e que escreve muito bem, e que eu acho que ele vem para somar com todos que têm esse mesmo ideal de uma nova cultura em relação à saúde, à longevidade e à qualidade de vida. Tá ok, gente? Bom, eu tenho aqui uma matéria enorme sobre indústria de alimentos, propaganda e maus hábitos, mas que eu acho que eu não vou ter tempo hoje para comentar com vocês e vou acabar deixando isso para o nosso próximo programa. Uma dica legal de como vocês começarem a
abastecerem melhor esses organismos todos, o nosso corpo. Vejam no youtube.com/Dr. Edmond Saab Júnior. Vejam os programas que falam sobre nutrologia avançada, nutrição do futuro. Vão ao site do simpsaude.com, simpsaude.com. Eu vou soletrar para vocês. Simp é C de centro, I integrada, M medicina, P preventiva, saudejunto.com, sem o BR. Então é simpsaude.com. Ali vocês vão encontrar uma dieta, um suco detoxificante, links para reportagens, vão ter informações que podem começar a te conduzir melhor por esse caminho da saúde, tá ok? Então, simpsaude.com. Outra coisa muito importante é pensar em estar eliminando as interferências, já que elas estão entrando por toda essa civilização nova e por nós muitas vezes não termos como evitar tanta contaminação. Existem meios simples da gente estar conseguindo mandar para fora grande parte, que seriam exames ou seriam tratamentos por biorressonância, pelo método Rife, que são indolores, são rápidos, são baratos. Isso também vai começar a te colocar muito mais no caminho da saúde. Então, primeiro limpar e depois aprender como abastecer esse equipamento. Pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês, falando sobre saúde. Eu quero desejar uma semana muito feliz a todos e terça-feira que vem estamos juntos. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.